Para finalizarmos os nossos trabalhos, apesar do horário já avançado, tenho o prazer de convidar a Renata Grace, pesquisadora do Instituto de Comunicação, Informação Científica e Tecnologia em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, minha ex-companheira de trabalho. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu prometo que eu vou falar o mais rápido possível. Eu ia tentar também mostrar 2 ambientes de SIG-Web que a gente desenvolve lá no núcleo de geoprocessamento do Laboratório de Informação em Saúde, do ICICT, mas eu talvez acho que não dê tempo para a gente depois poder ter pergunta, se vocês quiserem. Uma pergunta primeiro. Alguém aqui trabalha com mapeamento na área de saúde? Ou já trabalhou? Gabi? Mais um aqui também. Então, de qualquer forma, vou passar mais rápido para a gente poder ter um pouquinho de tempo. A saúde pública tem uma grande experiência de muito tempo com métodos geográficos de análise, né? Esse mapa aqui, para quem não conhece, é o mapa feito pelo John Snow, onde ele conseguiu identificar uma área onde estava havendo uma contaminação por cólera, né? E aí a gente vem com essa questão, né, que se a gente analisa onde estão acontecendo os agravos, se a gente analisa a situação da construção do espaço geográfico, a gente tem uma série de respostas muito importantes para a gente. Também acho que não vale a pena a gente só falar de geotecnologia sem falar um pouquinho de nada de conceito de geografia. Eu sou geógrafa, minha formação básica. Então, aqui a gente fala um pouquinho da construção do espaço geográfico, né? E o que a gente se baseia seriam os sistemas de objetos junto com os sistemas de ações, né? Os sistemas de objetos seriam os recursos naturais, plantações, ruas, etc. E as ações do homem. Isso no conceito básico do Milton Santos. Aqui eu coloquei as ações e as reações da natureza, por quê? As ações e as reações da natureza, elas têm sido muito importantes cada vez mais, principalmente com as questões atuais relacionadas às mudanças climáticas, né, que é um trabalho que a gente vem se dedicando bastante dentro do Observatório de Clima e Saúde. Então, a análise de dados espaciais em saúde tem o objetivo de analisar a saúde de grupos populacionais, considerando sua localização espacial e temporal, claro. Dependendo do período, né, a construção do espaço vai se alterando. Então, vão deixando questões importantes para a gente levar em consideração com relação à saúde pública. Sua inserção com o ambiente, com a distribuição espacial de recursos de saúde, interação com outros grupos populacionais. Tudo isso nos ajuda a entender a situação de saúde das populações. Esse mapa aqui ele é bem interessante, que ele mostra uma espécie de um contexto em que os agravos ocorrem, né? Esses pontinhos são os casos de leptospirose, esses em verde são as áreas verdes, né, as grandes áreas verdes do município do Rio de Janeiro, em vermelho são as áreas de favela, e tudo isso, cada informação dessa veio de uma instituição diferente. Todas essas informações a gente consegue visualizar utilizando os sistemas de informações geográficas. Aplicações do SIG na saúde, na vigilância epidemiológica, análise da distribuição espacial de agravos, delimitação de áreas de risco para mortalidade, incidência de eventos mórbidos, análise da difusão geográfica, exposição a agentes específicos, e com tudo isso a gente consegue analisar hipóteses de investigação. Em saúde pública, um desenho muito importante, né, muito utilizado, que utiliza bastante técnicas de geoprocessamento, é o estudo ecológico, né? Por quê? Porque as doenças, cada doença tem uma ecologia de transmissão, então por isso que é tão importante, por isso que dá tantos subsídios para a saúde pública e vem cada vez mais sendo utilizado. Um exemplo desses tipos de estudo, aqui a gente tem os municípios, nesse mapa aqui. Isso aqui é o vermelho. Esse mapa aqui é o mapa dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, e tem ali a distribuição das taxas de incidência de leptospirose, e a gente percebe, e essas bolinhas aqui, que estão em cima dos municípios, são os municípios em que eu tive uma taxa com uma significância estatística boa.
Os municípios mais... Obrigada. Os municípios com a cor mais escura têm a taxa de incidência mais elevada, os municípios com a taxa de incidência mais baixa têm a taxa... Os municípios com as cores mais claras têm a taxa de incidência mais baixa. No mapa ali ao lado, reparem que eu tenho uma concentração aqui de uma taxa mais elevada e nessa região aqui também. Esse mapa aqui ao lado é uma sobreposição, né, de dados que eu me lembre. São áreas agrícolas, tenho bacias hidrográficas e também altitude. O que acontece nessa região aqui? A gente tem uma área aqui de plantação de arroz de forma inundada, né? Aquela plantação de arroz que eu tenho aquela água, né, permanente, né? E isso promove uma possibilidade, né, uma ecologia perfeita para a transmissão da leptospirose. Também na avaliação de serviços, na análise da distribuição espacial dos serviços de saúde, planejamento e otimização de recursos de saúde, através de modelos que locam e alocam recursos. Ou seja, na saúde pública, o recurso é pequeno, é escasso. Então, a gente tem que usar da maneira mais otimizada possível esse recurso. Então, quando a gente trabalha identificando as áreas de maior risco, né, as áreas onde eu tenho maior risco, eu vou conseguir fazer com que menos pessoas adoeçam. E se eu diminuir o número de pessoas adoecendo, eu vou ter um recurso maior para atender as poucas que adoecerem. Entendeu? Para entender a lógica? Gastar pouco, mas com bastante rendimento. Então, a gente tem um exemplo aqui de análise de fluxo de pacientes, né? Onde eu tenho aqui os municípios, o fluxo de pacientes dos municípios do Ceará. E aí a gente percebe, né, que eu tenho uma concentração bastante grande, né, indo em direção à Fortaleza. Depois eu tenho outras possibilidades de agregar esses fluxos aqui, né, e também ver as proporções dos atendimentos feitos do residente daquele município e dos pacientes que vêm de fora. Isso aqui é um exemplo de um livro que está em referência aqui do lado, que foi um trabalho feito pela Evangelina Xavier, que era BGE, eu acho que ela agora está aposentada, mas ela trabalhou bastante na área de saúde pública, inclusive ela fez doutorado lá, na ENSP. Uma questão bastante importante para a saúde pública é que a gente precisa ter as informações de população, né, para as unidades de análise. Porque a gente precisa calcular a taxa de incidência, né, a gente precisa ter essas informações. Os dados de saúde, muitas vezes, são disponibilizados em unidades, unidades espaciais. No Sinan, hoje em dia, já é possível, em vários municípios do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, conseguir as informações por bairro também. Então, é uma informação bastante importante que a gente precisa ter. Além disso, a gente consegue fazer diferenciações desse território. Uma das primeiras diferenciações que a gente acaba fazendo são as áreas rurais e as áreas urbanas, porque essa estruturação diferenciada deixa a população em algum tipo de risco diferenciado. Uma questão muito importante que eu acabei analisando há um tempo atrás, quando eu fiz mestrado, foi a questão da escala, que em saúde pública as pessoas não levavam muito em consideração. Então, usavam diversas variáveis, calculavam indicadores, faziam testes. Aliás, na saúde pública, teste estatístico tem que ter sempre. E aí diversas pessoas faziam vários trabalhos sem prestar atenção nessa questão de escala, unidade de análise e escolher da melhor forma possível. Então, a gente fez um trabalho em que a gente analisou a análise das mesmas informações, dos mesmos indicadores em diferentes escalas geográficas. Aqui é uma sugestão, não existe solução perfeita, cada trabalho, cada agravo,
cada município, cada estado vai ter que fazer um teste para realmente ver o que é melhor, qual unidade de análise vai ter um padrão de distribuição que a gente vai conseguir visualizar. Então, o jeito é testar mesmo. Então, são essas as possibilidades aqui. Eu selecionei de acordo com os níveis, nível municipal, nível estadual e nível federal. Então, mostrando aqui que a importância da escala, porque quando a gente escolhe uma escala, a gente está escolhendo o que a gente vai dar valor e o que a gente vai cair no esquecimento. Eu peguei esse mapa aqui como exemplo, a gente tem aqui o estado do Rio de Janeiro. Quando a gente olha o estado do Rio de Janeiro e olha o município do Rio de Janeiro, a gente praticamente não visualiza nenhuma área verde. E quando a gente olha somente para o município do Rio de Janeiro, a gente vê 3 grandes áreas verdes. O geoprocessamento, ele acaba permitindo que a gente utilize algumas informações que estariam fora de alguma unidade de análise, como, por exemplo, classificação do uso do solo. Não tem como, né? Não é porque acabou o município que acabou a área urbana. Não é assim que funciona. Então, através de técnicas de operações geográficas, a gente utiliza essas informações para dentro de uma unidade de análise e recalcula a área e aí faz os testes estatísticos. Existem outras formas também, sobreposição ponderada e etc. Mas nesse caso aqui a gente usou essa técnica, que é mais ou menos assim, né, como se fosse um biscoito. A gente vai lá, pega a massa do biscoito, recorta, e aí a gente tem esse resultado aqui e a gente recalcula a proporção dessas informações para dentro do município. Esse aqui é o nosso quadro principal, que é o quadro dos indicadores socioeconômicos e ambientais em diferentes escalas. A gente utilizou o estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro e a região administrativa de Jacarepaguá e Cidade de Deus. A gente teve que usar as duas, porque Cidade de Deus fica dentro da região administrativa de Jacarepaguá. E aí a gente trabalhou, a gente tinha feito uma lista enorme de indicadores, só que a gente teve que cortar os indicadores, porque eu tinha que testar os indicadores para todas as escalas. Então, algumas informações eu tinha para uma escala e não tinha para outra. Então, não dava para trabalhar assim. Então, a gente só usou o que a gente tinha para todas. Então, essa lista aqui, pequenininha. A gente também dividiu em 2 etapas, porque esse trabalho foi de 1996 a 99, e a gente teve uma enchente bastante importante em 1996, então a gente teve um número de casos muito grande. Então, quando a gente fazia os testes estatísticos, dava uma diferença enorme, o N era muito diferente, né? O número de casos era muito diferente. Então, o que a gente teve que fazer? A gente teve que separar. Então, a gente separou em período epidêmico, o ano de 96, e os outros anos, de 97 a 99, a gente separou em período endêmico. Aí a gente usou o teste de Spearman, que a gente não tem nunca em estudo ecológico, como pressupor distribuição normal dessas variáveis. Então, a gente tem aqui, para a escala estadual, a proporção de população residente em favela foi importante, e densidade demográfica também. Na escala municipal, proporção de uso urbano não consolidado também foi importante. Na região administrativa, a gente teve um resultado muito baixinho, muito baixinho. Esse aqui é para o ano endêmico. Então, a gente continuou tendo aqui, na escala estadual, a proporção de população residente em área de favela com maior correlação. Na escala municipal, a proporção de domicílios ligados à rede de esgoto deu uma correlação negativa, né, mas a gente também pode entender que a maioria dos casos, né, as taxas de incidências mais elevadas, em geral, são no município do Rio de Janeiro, né, mas o município do Rio de Janeiro é o município que tem a melhor proporção de rede de esgoto. A gente usou esse mapa aqui de declividade com áreas sujeitas à inundação, né? E a gente deu um zoom aqui nessa área, porque foi a área mais importante, com
áreas sujeitas à inundação, declividade, a região administrativa de Jacarepaguá, de Cidade de Deus, onde a gente teve o maior número de casos, né? E a gente percebe que o limite de Cidade de Deus está praticamente debaixo d'água, né? Então, quando chove, a chance de inundar ali é muito grande. Mas o teste de correlação para essa escala geográfica, ela não deu nenhuma correlação com relação à área de favela. E várias pessoas, mesmo quem não mora no Rio de Janeiro, quem não conhece muito o Brasil, já inclusive viu filmes da Cidade de Deus. E como no início do filme tinha uma configuração espacial. No final, do meio para o final do filme, as pessoas reparam que a paisagem fica completamente diferente, né? Caracterizando áreas de favela. Só que a gente não tem essa classificação aqui aparecendo como área de favela. Porque, em muitos casos, o IBGE não classifica como área de favela, o IPP também não, porque, em alguns casos, eles têm a carta de propriedade daquela determinada área. E aí, por conta disso, deixa de ser favela. Então, a gente tem essa questão que acaba gerando o quê? Incoerências nos nossos testes estatísticos. Então, quando a gente depois que a gente analisa todos esses dados, a gente tem que analisar os resultados desses testes e verificar essas inconsistências. Provavelmente, a gente está tendo algum viés de informação, a gente está inserindo alguma informação ali de forma equivocada, por algum motivo. Essa aqui é a diferenciação de favela, vamos passar. Essa aqui são as taxas de incidência para as diferentes escalas nos diferentes períodos. Na verdade, o final de tudo, daquelas análises toda, a coisa mais importante que a gente tem no final das contas é esse esqueminha aqui, em que a gente entende que na escala do Estado, o indicador de proporção de população residente em área de favela e áreas urbanas densas são as mais importantes para explicar a ocorrência de leptospirose. No município, saneamento e expansão e periferia, área urbana não consolidada. Já na parte da região administrativa de Jacarepaguá e Cidade de Deus, as áreas inundáveis, as áreas urbanas rarefeitas foram os indicadores mais importantes para entender a ocorrência de leptospirose nessa escala. Então, seria interessante que nos próximos estudos as pessoas trabalhassem com esses indicadores para fazer os testes de correlação ou as modelagens, enfim. Esse trabalho foi publicado nessa revista e também de forma mais simplificada, né? Mas também foi publicado na forma mais completa nesse livro. Esse aqui é um outro... Quanto tempo eu tenho? 5 minutos. Esse aqui é um outro trabalho que a gente tem, que foi feito pela Fabiane. Ele trabalhou... A gente distribuiu aqui as informações, nesse caso aqui, de esgoto, e com os dados também da taxa de incidência para hepatite A. Essa área aqui é uma área, talvez vocês não estejam reconhecendo, mas é uma área no entorno da Fiocruz. A Fiocruz fica aqui, nessa área aqui, e esse aqui é o entorno da Fiocruz, né? E tem várias áreas com comunidades e etc. E a gente percebe que no segundo período, no período de 2009 a 2013, a gente teve um aumento na taxa de incidência nessa região aqui, onde eu tenho, quanto mais escuro, pior é a minha proporção de rede de esgoto. A mesma coisa acontece aqui com relação à proporção de coleta de lixo. Só que coleta de lixo é quase impossível ter uma piora, né, dessa informação. Né? Você não tem essa informação piorada. Muito raro isso acontecer. Só que justamente no período que foi feito esse recenseamento, foi o período... Porque, só fazendo uma explicação pequenininha de saneamento, para coletar o lixo, você não precisa fazer nenhuma obra. Para coletar esgoto, você precisa fazer uma grande obra. Então, no saneamento, você diminuir a sua coleta de lixo é muito grave. E aí a gente foi tentar descobrir por quê, olhando os dados, as imagens no Google, e a gente percebeu que justamente no período em que foi feito o recenseamento, a gente estava com uma questão que o PAC estava sendo implementado nessa área. Então, a gente tem que em 2008 a gente tinha uma área que tinha área de favela,
Depois a gente vê essa área aqui totalmente um solo exposto. E depois a gente vê que tem alguma movimentação de construção. E depois a gente vê as casas construídas. Então, na verdade, a gente não tinha coleta de lixo, porque a gente não tinha pessoas ali. Mas, mesmo assim, a gente teve uma taxa de incidência para hepatite concentrada. Esse estudo é uma parte de um estudo maior que analisou amostras para fazer análise de qualidade da água da região, de alguns domicílios. E a amostra foi feita assim, coletava antes de entrar na casa das pessoas e depois que a água entrava na casa das pessoas. E depois que entrava na casa das pessoas, em alguns lugares, a gente teve uma piora da qualidade da água. Então, na verdade, com esse projeto, a gente acabou percebendo que muitas vezes a gente precisa não só distribuir uma boa água, mas que as pessoas que estão utilizando essa água saibam utilizar de forma adequada. Além disso, também a gente encontrou alguns fragmentos de vírus para hepatite A e norovírus, adenovírus, também nessa região aqui, ó. Nessa região que foi desfeita e refeita de uma forma mais ordenadinha. Isso aqui é só uma questão das dificuldades que a gente tem para conseguir coletar esses dados, porque imagina que esses dados são digitalizados, os dados de saúde, tá? São digitalizados desses prontuários aqui, mais ou menos aqui, assim, então, preenchidos em papel, e depois são digitados, viram essas tabulações que às vezes a gente não tem a informação completa, muitas vezes a gente acaba tendo informações de fora do município, informações que eu não tenho a numeração, e muitas vezes a gente sabe que esse problema de referenciamento, ele não é aleatório, ele é bem concentrado, principalmente nas áreas, dentro das áreas urbanas. O problema de georreferenciamento, em geral, são nas áreas de favela, onde a gente tem lote 1, quadra 2, etc. E a gente acaba não conseguindo fazer esse georreferenciamento. E aí depois a gente tem o georreferenciamento, a distribuição, e aí a gente muitas vezes gera, na saúde pública, muita gente adora mapa de Kern, então a gente usa bastante. E aí depois a gente acaba também calculando as taxas de incidência. A gente usa números absolutos, mas na maioria das vezes a gente usa taxa de incidência e taxa ajustada pelo método Bayesiano. Outra sugestão para a gente resolver as questões relacionadas aos aglomerados subnormais, que muitas vezes a gente não consegue já referenciar, é criar uma área de influência, tá? Então, está bem clarinho, mas em torno desses polígonos vermelhinhos, que são as áreas de favela, a gente tem um buffer aqui, e a gente realmente conseguiu perceber que a gente aumenta o número de casos, né, que teoricamente seriam referenciados dentro das áreas de favela. Obrigada. A gente tem esses dois sites, não dá tempo da gente entrar, mas nesses sites a gente tem os dados de agravos doença, né? Doenças relacionadas a problemas de saneamento ambiental inadequado, ou seja, doenças de veiculação hídrica. E esse outro site aqui é o site em que a gente tem os dados de clima e de saúde. A gente tem informações, dados socioeconômicos, ambientais, indicadores de saúde e todos esses dados a gente consegue visualizar através de tabelas, mapas e gráficos. Esse mapa está passando por uma atualização, mas esse mapa aqui a gente já está com os dados todos lá. Mas logo em breve a gente vai ter isso aqui, eu acho que no máximo em 3 meses a gente consegue finalizar essa estruturação dentro do SIGWeb. Era isso, gente. Obrigada. Desculpa a demora. Bom, Renato, parabéns pela apresentação, muito obrigado. Temos alguma pergunta presencialmente? Alguma questão? Alexandre, alguma coisa online? Não? Bom, então, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, agradeço a todos mais uma vez pela presença.